Cumprimento a todos, Pai do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar grandemente a vida de cada um. Livro de Provérbios, do capítulo 22, do verso 6. A palavra nos instrui. Ensina a criança no caminho que deve andar, e depois que ficar velho, não se desviará dele. A palavra do Pai nos instrui e nos incentiva a forma que um pai, que uma mãe deve criar um filho. A palavra do Senhor nos ensina e nos mostra que o pai, ele tem que ensinar o seu filho no caminho que deve andar. Ensinar uma criança no caminho que deve andar não é só você levar para o colégio, mas você observar a sua matéria escolar, seu comportamento. Não é só você levar para a igreja, mas tem que executar a criança em casa na palavra, instruir, ensinar, botar para orar. Ensina a criança no caminho que deve andar, e depois que ficar velho, não se desviará dele. A palavra de Deus nos incentiva a forma correta que a gente tem que ensinar. Não é você botar uma criança no mundo e aquela criança você vai dar o leite, dar o arroz, o feijão, empurrar nas costas do professor, não. Você tem que ensinar. É seu dever ensinar a criança o caminho que deve andar. É seu dever você parar para conversar e dizer a ele o que é certo e o que é errado. É seu dever você instruir, segundo a Bíblia, a criança no Evangelho. Porque este é o dever de todos os homens. Apesar que muitos não obedecem, mas a palavra é o dever de todos. Ensina a criança no caminho que deve andar, porque depois que ficar velho, ele não vai desviar. Muitas vezes a criança termina sendo mal criada, a criança ela não é executada, a criança ela não é destinada ir para o culto, o pai não ensina quando chega em casa a orar, e aquela criança fica ali, no videogame, no celular, ouvindo, lá sabe Deus o quê. Então a criança ela precisa de uma disciplina. Queridos irmãos, quando eu era pequeno, criança, meu pai ele me ensinou. Eu fui criado num tempo que meu pai me ensinava a dar bênção até aos mais velhos. Eu fui ensinado, destruído de uma forma que se eu atravessasse na frente da conversa, que meu pai estava conversando com outra pessoa, a pisa era na certa, porque tinha que respeitar os mais velhos. A palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho onde deve andar. Hoje, as crianças, muitos são criadas mimadas, sem nenhuma disciplina. O pai não pode dar uma lapada, a mãe vai lá e diz: não bate no menino. A mãe não pode dar uma lapada, o pai vai lá e não faz isso. E aí fica aquele jogo de peteca. E o moleque se aproveita disso aí, viu, irmão? Ele se aproveita disso aí. Porque se tu não dá a disciplina em teu filho, tá entendendo? Quando você arripar a mão para ele, ele sabe que o pai vai defender, ele vai dizer: coma, quando meu pai chegar eu vou dizer. Entende? Ele vai usar isso como uma defesa pessoal. E se por acaso for o pai que for bater, ele vai fazer a mesma coisa. Quando minha mãe chegar, eu conto pra ela.
E aí, se os dois for combinado, ele vai dar fuxica a quem? A palavra de Deus nos mostra no livro de Provérbios, do capítulo 23, do verso 15, que diz: não retire da criança a disciplina, porque se o castigar com vara, nem por isso morrerá. Então não retire a disciplina da criança. A criança lá uma vez ela tem que levar uma lapadinha nas pernas para poder ser disciplinada, para poder ter a disciplina. Mas a palavra incentiva e diz: não retire da criança a disciplina, pois se castigar com vara, não morrerá. E tu castigará com vara e livrará a sua alma do inferno. Como é que tu vai livrar a alma de uma criatura do inferno só em dar uma lapadinha nas pernas? É porque quando o pai executa, dá uma lapadinha na perna da criança, ensina o caminho onde deve andar, ela não vai ser uma criança desobediente, ela não vai estar desrespeitando o pai e a mãe, não vai estar brigando com o coleguinha na sala de aula, ela não vai dar ouvido a outros coleguinhas para fazer coisa errada. É por isso que a palavra de Deus diz: e quando ficar velho, não se desviará dele. Quando ficar velho, não se desviará dele. A palavra de Deus incentiva. Entende, irmão? Então não retire a disciplina da criança. A palavra de Deus mostra no livro de Provérbios, do capítulo 19, que diz: castiga o teu filho enquanto é tempo. Não deixa ficar velho não, viu, irmão? Que Deus possa abençoar grandemente a tua vida e que o Espírito Santo de Deus possa te usar para que você venha dar uma boa criação à tua criança. Que Deus abençoe em nome de Jesus.